visão de Yeshayahu, de Isaías, filho de Amoz, que ele teve acerca de Judá e de Jerusalém nos dias de Uziahu, Yotam, Ahaz, Rizquiahu, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Eterno é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura de seu dono. Mas Israel não me quis conhecer, e o meu povo não me quis entender. Ai da nação pecaminosa, do povo carregado de iniquidade, da semente que consta de malfeitores, dos filhos que praticam a corrupção. Abandonaram o Eterno, desprezaram ao Santíssimo de Israel, retiraram-se para trás. E eu quero ler uns versículos mais adiante, dentro ainda dessa Haftará, que se estende até o versículo 27, deste capítulo 1 de Isaías, porque eu vou comentar brevemente sobre eles. Então nós temos lá no versículo, nos versículos 12, 13 e 14, o Eterno diz basicamente, em resumo, que as festas celebradas por Israel naquele instante não lhe agradavam. Que as festas das luas novas, os Shabbatot e assim por diante, não lhe o aborreciam, o deixavam odioso. Por quê? No versículo 15, ele diz o seguinte: quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. Ainda quando multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. As vossas mãos estão cheias de crimes. E que crimes são estes? No versículo 16 e em diante, o Eterno vai explicar. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade das vossas ações. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai a justiça, olha só, sustentai o oprimido, fazei justiça ao órfão e defendei a causa da viúva. Então é isso aqui que o Eterno diz que não adiantava Israel celebrar festas, celebrar Shabat, fazer tudo muito lindo, muito maravilhoso, sacrifícios no templo, porém faltar em atos de justiça, que é a base, que é o princípio da Torá. E aqui no versículo 18, então, vem o centro aqui desse comentário que eu vou fazer, que diz o seguinte: vinde, pois, o Eterno falando, vinde, pois, e arrazoemos, cheguemos a um entendimento. Diz o Eterno: ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã limpa. Existe um termo usado aqui pelo Eterno, nesse versículo 18, esse tornar-se-ão brancos como a neve, em hebraico é o seguinte: kshegel, neve, como a neve, yalbino, é o termo que o Eterno usa aqui, para dizer branco como a neve, né? Branquear-se-ão como a neve. Yalbino tem uma raiz de lamed, bet e nun no hebraico, né? É um shoresh, a raiz da palavra é lamed, bet e nun, que é também o shoresh de Levanon, de Líbano. E vários sábios, vários rabinos, estudiosos da Torá, que comentam sobre esse versículo, eles falam sobre essa particularidade. Por que o Eterno usa essa palavra Yalbino, que tem a raiz de Levanon, de Líbano? Eles acham isso curioso, porque ele poderia ter usado inúmeras outras expressões, mas ele usa Yalbino, que tem o shoresh de Líbano. E se nós começarmos a ver outras referências a Líbano na palavra, acho que eu já falei uma vez sobre isso há muito tempo atrás, ou nós conversamos sobre isso, nós vamos ver coisas interessantes que nos saltam os olhos, né? Por exemplo, o Salmo 92:12, acho que é o mais famoso, que diz, né, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, né? Porque o cedro do Líbano, você conseguia enxergá-los de longe, né? Eram aquelas árvores frondosas, altas. Então o justo, o tzadik, aquele que faz a vontade do Eterno, é comparado ao cedro do Líbano, que você conseguia ver de longe a justiça dele, vamos assim dizer. Tá? Então Salmo 92:12. Mas nós temos outras referências também interessantes aqui a Líbano.
No Salmo 104:16 diz o seguinte: as árvores do Eterno fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou. Salmo 104:16. Nós temos também, e acho que para mim é o mais interessante, Shir Hashirim, Cantares, Cântico dos Cânticos 4:15. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Poço das águas vivas que correm do Líbano. Segundo a tradição e segundo nós conhecemos da palavra, a madeira dos cedros do Líbano foi usada para quê? Na construção do Mishkan, do Beit HaMikdash, do templo de Jerusalém. Tá? Então, é como se Líbano, na palavra, estivesse atrelado ao lugar de encontro, a um lugar de encontro do Eterno com o homem, com o seu servo. Basicamente isso, em resumo, né? Para não nos estendermos demais aqui. Então o Líbano ele é associado ao lugar de encontro. E era do Líbano que vinha o Jordão, que corriam as águas do Yarden, do Rio Jordão, por exemplo. Por isso o Líbano é associado a essa questão do o poço de onde correm as águas que dão vida, as águas vivas. E aqui então em Ishayahu, em Isaías, nesse trecho que o Eterno diz, Yalbino, esse versículo começa como? O que ele fala? O Eterno diz, em Ivrit, Lehu na, vinde, pois, mas ele não usa aqui o verbo vir, apesar da tradução estar como vinde, ele não usa o verbo venha, que seria lavô, bo, né? Seria bo. Ele usa lehu na, vem do verbo lalechet, que é caminhar, andar, ir. Basicamente andar. Como se ele falasse, dê o seu passo, Israel, você tem que dar o passo, lehu, e aí nós arrazoaremos, nós chegaremos ao entendimento. Quando você der o passo em direção a mim de volta, quando você fizer chuvar, nós chegaremos ao entendimento, e aí os seus pecados, Yalbino, serão branqueados, e você estará em Lebanon, no Líbano, no lugar de encontro. Você retornará finalmente ao lugar do nosso encontro, onde você estará de fato comigo, com a minha presença sobre você, com você, B'toham, dentro de você. Então, interessante esse termo que o Eterno usa aqui. Amém? Esse é o comentário aqui sobre o trecho da Haftarah, então.